Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por essa semana que está iniciando. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, o teu amparo todos os dias dessa semana. Que nós possamos, com o nosso trabalho, com tudo aquilo que fizermos nessa semana, honrar e glorificar o teu santo nome. Envia o teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 a 9, que diz assim: Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. E dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros da cidade e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até nossa cidade, e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo as leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando a gente começa a amar alguém de verdade, tudo muda na vida da gente, não é? O amor nos motiva a pensarmos muito mais na pessoa amada do que em nós mesmos. Queremos agradar e mostrar que ela é importante para nós. Também o amor faz com que mudemos nossa vida e nossos hábitos, como por exemplo, preferimos estar junto de nosso amor do que com outras pessoas, e muitas vezes, sem a presença da pessoa amada, nada tem graça. Assim acontece com a fé em Jesus Cristo. Ela modifica os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, nossa vida. Quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, queremos estar constantemente com Ele, na meditação da Sua palavra, onde Cristo fala conosco, na oração, onde nós falamos com Cristo, no participar da igreja, adorando e servindo a Ele com o melhor do que somos e temos. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos, mas quando Cristo entrou em sua vida, ele passou a viver somente para Cristo e para fazer de Cristo falar de Cristo para todas as pessoas que podia. Como ele mesmo diz em Filipenses 3, 7 a 11. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito maior valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor.
Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Agora Paulo está falando de Jesus em uma cidade chamada Tessalônica. Lá ele fica 3 sábados, que era o dia do pessoal se reunir para cultuar a Deus na sinagoga, que era uma espécie de igreja da época. E ele falava de Jesus, provando para os judeus que Jesus Cristo é o Salvador prometido no Antigo Testamento. Alguns judeus creram nele, mas muito mais pessoas que não pertenciam à religião judaica creram em Cristo como seu Senhor e Salvador. Movidos por inveja da mudança das pessoas para melhor, os judeus contrataram algumas pessoas más para inventarem mentiras sobre Paulo e Silas para causar tumulto na cidade. Não encontraram Paulo e Silas, então levaram o tal de Jason, que havia sido tornado cristão, para as autoridades com a acusação de que ele estava hospedando em sua casa Paulo e Silas. A acusação deles era que Paulo e Silas estavam causando desordem ou tumulto em todos os lugares que passavam e também em Tessalônica. Pior é que eles tinham razão. Jesus Cristo causa desordem na vida em pecado e longe de Deus. Só que a desordem que a fé em Cristo promove na vida das pessoas, na verdade, é a ordem correta para as pessoas serem felizes. Deus criou tudo com ordem e perfeição, como Ele mesmo disse após criar todas as coisas: eis que tudo era muito bom, perfeito. O pecado estragou tudo e causou a desordem no mundo e na vida das pessoas. A desordem é causada pelo afastamento de Deus e a vida em pecado, como fala acertadamente Romanos 6,23. O salário ou a consequência do pecado é a morte. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus pelos nossos pecados e conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Agora, quando uma pessoa crê em Cristo, desorganiza a sua vida, pois precisa deixar o pecado de lado e colocar Cristo, a palavra de Deus, a oração, a igreja e o viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, especialmente os 10 mandamentos, como razão do seu viver. Isso envolve, sim, desorganizar o que estava errado e organizar uma nova vida. Como diz 2 Coríntios 5,17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E Gálatas 2,20 diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estimado irmão e irmã, quando Cristo entra na vida de uma pessoa, a pessoa passa a crer nele como seu Senhor e Salvador. Precisa sim haver uma desorganização em tudo que era mal, pecaminoso e afastava a pessoa de Deus. E precisa sim haver uma nova organização da vida, agora vivida para honrar e glorificar ao seu Senhor e Salvador. Pela fé, precisamos tomar a decisão na vida de colocar Cristo, sua palavra, oração, igreja e vida cristã como nossas prioridades, e precisamos estar dispostos, se necessário, perder tudo, inclusive a própria vida, para permanecer na fé em Cristo, pois
na fé em Cristo, nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O que os judeus acusaram Paulo e Silas de desordem, na verdade, é ordem. Mas esta nova organização da vida em torno de Cristo incomoda as pessoas do mundo, porque elas, lá no fundo do coração, sabem que estão afastadas de Deus, vivendo em pecados e têm à sua frente a condenação eterna no inferno. Mas pela maldade ter tomado conta da sua vida, elas não querem abandonar o pecado. Preferem então atacar os cristãos, fazer de tudo para tirar os cristãos da fé em Cristo e levá-los ao inferno junto com eles. É isso que fizeram aquelas autoridades da época do apóstolo Paulo, juntar um bando de gente maldosa para inventar mentiras, causar tumulto para que Paulo e Silas fossem presos e mortos. Estamos mais do que nunca vivendo uma guerra espiritual contra o diabo, o mundo e a nossa vontade corrompida pelo pecado. Precisamos permanecer firmes na fé, e isso só pode acontecer mediante uma organização da nossa vida em torno da palavra de Deus, da oração e da igreja. Por outro lado, precisamos continuar incomodando o mundo com a nossa vida diferente e cristã, com o nosso falar do amor de Deus em Cristo e da salvação, para que mais e mais pessoas possam ter as suas vidas desorganizadas espiritualmente, sendo organizadas pela ação transformadora do Espírito Santo, que age através da palavra de Deus falada por nós cristãos. Sabe, estimado irmão e irmã, o que incomoda o mundo em relação a nós cristãos? É justamente a alegria e a paz que Cristo traz ao nosso coração. Essa paz e alegria que permanecem conosco quando tudo vai bem na vida e também quando tudo vai mal na vida. Essa paz e alegria que é a certeza da presença de Cristo em nossas vidas, na certeza de que Ele está no controle de tudo, que Ele proverá tudo o que precisamos, que Ele está nos conduzindo ao céu e que nós temos um bom pastor e por isso nada nos faltará. O Salmo 28, 7-9 diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo, com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo, o Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque na fé em Cristo, a nossa vida desorganizada pelo pecado, agora está organizada em torno de Cristo, da palavra de Deus, da oração, da igreja. Que nós possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti neste mundo. Que possamos também proclamar a boa notícia de salvação para todas as pessoas que encontrarmos. Que nós possamos com a nossa vida honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.